Estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Olá a todos! Neste vídeo eu venho compartilhar com vocês uma pequena parte do meu estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. No caso, o catecismo que eu estou analisando é o amarelinho, a novíssima edição de acordo com o texto oficial em latim, que é o que está em vigor atualmente. Eu tenho feito esse estudo de iniciativa própria para conhecer melhor sobre a nossa igreja e sobre a nossa fé. E venho compartilhar aqui esses pequenos apontamentos para tanto ajudar alguém que tenha alguma dúvida sobre os pontos que eu vou falar, como também para buscar entre vocês algumas novas orientações ou referências que me ajudem a aprimorar ainda mais esse estudo. Nesse vídeo eu estou analisando o item 1 do prólogo do Catecismo da Igreja Católica, ainda antes de começar o catecismo propriamente dito. Ok, esse é o trecho em estudo e aqui vai a minha interpretação. Infinitamente perfeito. Existência perpétua. Existia antes, existe hoje e existirá sempre. Existência infinita. Não compreende início nem fim. Infinitamente perfeito, então, torna a perfeição absoluta anterior a qualquer criatura. Logo, nenhuma criatura será mais perfeita que Deus, por existir após ele. Então, dentro dele, dentro da sua perfeição, que envolve qualquer modelo posterior. Existência infinita e perfeita o conduz à presença e ciência absoluta sobre os tempos e as criaturas. Então, comentando aqui sobre essa minha análise. Infinitamente perfeito, né? No caso, Deus, por ser infinito, ele já se torna perfeito por si só. Por quê? Porque sendo infinito, ele sempre existiu e sempre vai existir. Então, qualquer coisa que venha a existir estará em momento posterior à existência dele. Logo, estará dentro dele. Nunca conseguirá ser tão perfeito quanto ele, que no caso seria qualquer pessoa ou qualquer outra criatura, seria mera parte de Deus, uma pequena fração da perfeição de Deus, por mais perfeita que alguém possa ser. Bem-aventurado em si mesmo. Ele se basta, pois se inicia e se encerra em si mesmo, promovendo existência perfeita e infinita nele próprio. É interessante essas redundâncias e repetições que eu já havia visto alguns livros e achava que o autor ele ficava andando em círculos falando sobre a mesma coisa, mas na verdade não é. As repetições são necessárias para que a gente reforce um raciocínio que a gente está tentando trabalhar. Então, no caso aqui, bem-aventurado em si mesmo. Então quer dizer que Deus ele não precisa de mais nada. Ele por si só se basta. Certo? Então, resumidamente, seria isso. Em um desígnio de pura bondade, tendo existência infinita e perfeita, sendo bem-aventurado em si mesmo, não poderia ser inferior em pura bondade, pois a bondade, como a conhecemos, em um ciclo de apoio mútuo de um indivíduo ao outro, torna a relação de existência perfeitamente sustentável. Sendo, pois, Deus infinita perfeição, não poderia Deus ser senão pura bondade, uma vez que a natureza do mal é por si só autodestrutiva. Sendo autodestrutiva, não conseguiria ser de pura maldade um ser infinito, muito menos perfeito, pois a maldade consiste na destruição, que pode ser física e espiritual. Um ser que fosse pura maldade, no mínimo destruiria a si mesmo.
Isso não exclui que a maldade possa, porventura, fazer o bem, mas não de forma infinita. Então, o que eu percebi aqui, né? É Deus, sendo infinito e perfeito, ele não poderia ser outra coisa senão pura bondade. Por quê? Venhamos trazer para o nosso cotidiano. Fazer o bem, praticar o bem, ajudar um ao outro. Seria um complemento. O bem, no caso, é para nós humanos, é um complementar o outro. Mas Deus, ele não precisa de complemento porque ele a si só se basta. Agora, por que que a gente pode concluir que Deus é pura bondade? Porque é aquela velha máxima, né? O mal por si só se destrói. Ele não poderia ser mal, porque se ele fosse mal, ele teria que praticar o, o mal contra si mesmo. Então ele não conseguiria ser infinito, porque de alguma forma ele iria se autodestruir. Porque é isso que o mal provoca. O mal provoca a destruição dos outros e de nós mesmos. Então, essa postura autodestrutiva, Deus não poderia ter. Então, ele não pode ser nada que não seja pura bondade. Então, dessa forma, o mal pode praticar o bem? O mal, na verdade, creio eu, ele necessita da prática temporária do bem. Como assim? Se o mal por si só se destrói, e partindo da premissa de que o mal, como nós conhecemos, veio da queda dos anjos, no caso de Lúcifer, ele necessita de fazer práticas temporárias de bondade, que não é bem uma bondade de verdade. Mas no caso, pode o diabo, no caso, restaurar a saúde de alguém, pode deixar alguém rico, mas isso é por amor? É por realmente bondade? Não, ele vai querer algo em troca. E o preço é a alma, a salvação das pessoas. Então, ele faz isso, o mal pratica o bem para se retroalimentar, para conseguir mais um tempo de suspiro durante toda a eternidade. O que não quer dizer que o mal seja realmente bom. Apenas Deus é 100% bom. Caso contrário, ele não poderia ser infinito e muito menos perfeito. Criou livremente o homem. De sua exclusiva iniciativa, criou o homem. Ele não necessitava, bastava a si mesmo, como infinita bondade e perfeição, mas decidiu criar criaturas que passariam a partilhar da existência dentro do tempo, da perfeição e do amor que Deus é. Então, o que nós temos aqui? Acompanhando o desígnio de bondade e de perfeição. Deus não precisava de ninguém, mas de repente ele decidiu compartilhar de toda esta sua maravilha e perfeição com com criaturas, no caso, né? Porque tudo viria dele. Então resolveu compartilhar isso com criaturas. E assim ele resolveu fazer de todas as criaturas, ele decidiu também livremente fazer o homem, para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Sem necessidade de nada, Deus criou o homem, criatura, mas não como as demais, pois o intento de sua criação foi participação na infinita e perfeita bondade de Deus. Como participante, o homem, diferente das demais criaturas, não apenas existe, mas age e transforma, interagindo com as demais criações. Participação remete à interação, não à mera contemplação. Entende-se, então, que não apenas existir, mas agir, receber e ofertar da bondade de Deus, por ser infinitamente perfeito, bem-aventurado em si mesmo, pura bondade e ainda partilhar dessa bem-aventurança eterna com criaturas,
Não pode Deus, em bondade infinita, ser nada menos do que amor puro. Então, o que nós temos aqui? O que eu percebi daqui foi que Deus, como não tinha necessidade de nada, ele decidiu criar, ele decidiu fazer criaturas, e dentre essas criaturas está o homem. Mas qual era a intenção da criação? Ele quis compartilhar de sua perfeição. Agora, para que ele pudesse compartilhar realmente de algo, ele teria que ter uma criatura que pudesse realmente compreender da sua criação. E para isso, ele precisaria de quê? De outros criadores. Então, o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, também na questão da criação. Apenas uma outra criatura que fosse criadora também iria compreender a maravilha e a perfeição de Deus em suas criações. Então, isso aqui é importante observar que Deus resolveu fazer os seres humanos para participar de sua bem-aventurança. Então, ele não criou a humanidade para apenas contemplar, para apenas observar e apenas sobreviver, mas ele convidou, ele criou a humanidade para participar, então para agir junto a Deus, agir junto às demais criaturas. E isso é importante no significado da humanidade entre as criaturas de Deus. Desde sempre e em todo lugar, Deus está perto do homem. Deus sempre existiu e sempre existirá, estando presente no infinito antes de qualquer criação. Logo está perto de todas as criaturas e não é diferente quanto à presença junto ao homem. Esse ponto da minha observação, eu acredito que esteja bem claro que, uma vez que Deus é infinito e ele sempre existiu e sempre existirá, então não tem como ele não estar, não tem como ele não ser onipresente, uma vez que ele sempre esteve presente em tudo. Então não tem como ele não estar próximo ao homem. Chamado ao homem. Deus chama e ajuda o homem a procurá-lo. Logo, nem todo homem percebe a Deus em sua existência e seu amor. Embora naturalmente o homem participe da bem-aventurança de Deus, não é necessariamente ele que percebe a sua fonte criadora. Daí Deus se fazer perceber como fonte de amor. O homem deve amar a Deus com todas as suas forças, pois através do esforço conquista a confiança plena em Deus, melhor partilhando assim da sua bem-aventurança, da vida no amor de Deus. Ok, então, do que eu percebi aqui. Deus fez todas as criaturas, mas os seres humanos, né, o homem, ele se tornou diferente por ser a imagem e semelhança de Deus. No caso também dotado de livre-arbítrio. Por conta dessa livre-arbítrio e da liberdade de criação, nem todo mundo consegue perceber a majestade divina de Deus. E por isso Deus se faz presente e se faz perceber para que as pessoas o procurem e se aproximem dele, uma vez que procurando a Deus estarão procurando a perfeição, não procurando se tornar Deus, mas procurando a Deus, se reconhecendo na sua insignificância humana e reconhecendo a perfeição e a plenitude de Deus. Isso é interessante observar que o livre-arbítrio que Deus nos deu não é simplesmente para que a gente faça o que quiser, mas para que a gente escolha buscar a Deus. Então, esse é um ponto interessante da questão de Deus se colocar presente e de nos buscar, ou melhor, de buscar nos levar para próximo a Ele.
convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. A Igreja, como unidade familiar, é composta por várias pessoas dispersas pelo pecado e que se unem com o objetivo de se aproximarem de Deus. Vários pecadores imperfeitos buscando encontrar a perfeição que só existe em Deus. Pessoas diferentes com necessidades, defeitos e qualidades diferentes que se apoiam mutuamente, tendo como liga e objetivo o amor de Deus. Como toda família, também existem conflitos, mas é importante a compreensão de que as pessoas por si só não se bastam, devendo sempre lembrar-se da fonte geradora e destino que é Deus. Essa parte me lembrou, inclusive, algumas conversas que eu tinha com alguns amigos evangélicos que eu sempre questionava. Mas por que então que a pessoa precisa ir para a igreja? Por que a pessoa não pode simplesmente fazer caridade e ficar em casa, né? Não lembro sinceramente o que foi que eles me responderam, mas agora lendo esse trecho eu percebi a necessidade da congregação, a necessidade da reunião na família que é a igreja. No caso, a necessidade é pelo apoio mútuo. Todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos, também temos qualidades. E no caso, o que se espera é que com a união das pessoas, essas características venham a se complementar. De repente você pode achar que está com um problema enorme e você conhece uma pessoa que está com um problema maior. De repente você acha que aquilo que você sabe não te serve de nada, mas pode ajudar outras pessoas e você nem imaginava. Então é esse complemento que a vida em comunidade na igreja vai gerar. Aquilo que eu já tinha falado antes, que Deus por si só ele se basta, mas que a humanidade precisa uns dos outros para se complementar no bem, para desenvolver o bem. Deus não precisa de nada nem de ninguém para ser o bem, porque ele é bom, ele é amor puro, mas a humanidade não consegue. Ela precisa de Deus e ela precisa se apoiar mutuamente para conseguir chegar a Deus e assim conseguir levar e trazer para junto de Deus o maior número de pessoas. Deus convoca os homens através de seu Filho. Jesus, como parte mais pura de Deus, se fez carne e, como carne, sofreu mesmo sem precisar. Assim se fez exemplo, não um exemplo qualquer, mas o exemplo de Deus vivo na terra. Deus, que é a pura bondade e amor, e que por isso não merecia nem necessitava de sofrimento. Não merecendo, veio à terra e sofreu como um homem, para comprovar a existência de Deus entre os incrédulos, através dos milagres que realizou. Ao morrer e ressuscitar, fez o seu maior feito, redimindo todos aqueles que nele creem, os despertando do pecado e os conduzindo no amor de Deus, fazendo lembrar que o verdadeiro reino não é deste mundo. Pois bem, aqui eu refleti um pouco sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo e a sua importância para a salvação da humanidade, né? O seu real significado. Só sobre o significado mesmo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo dá temas, vídeos, livros, coleções inúmeros aí, né? Então não é o meu objetivo detalhar sobre isso, mas sim sobre o significado disso, sobre Deus convocar os homens através do seu Filho, através da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, através do exemplo que foi o sacrifício do seu próprio Filho, que não tinha o pecado original, vive na graça plena de Deus,
e que não tinha nenhuma necessidade de sofrer o que sofreu. E que talvez assim, tão marcante como, ou melhor, faz parte de todo o processo, que Jesus ele poderia ter se livrado de qualquer tipo de sofrimento aqui. Ele poderia, com um estalar de dedos, digamos assim, se livrar da cruz, mas não era essa a missão de Jesus, não era esse o objetivo. O diabo tentou Jesus no deserto exatamente com isso, com tudo que ele poderia fazer, mas que ele não queria fazer, porque não era esse o objetivo dele aqui na Terra. Caso ele tivesse feito, também provavelmente não estaríamos nem mesmo tratando sobre esse tema agora, né? Teríamos uma realidade paralela. Mas enfim, daí não existe uma prova de amor maior do que essa, de sofrer e dar a vida para servir de exemplo e trazer para junto de Deus as pessoas que nele creem, que vão despertar através do exemplo maior que é Jesus Cristo. Filhos adotivos pelo Espírito Santo. Através do Espírito Santo, aqueles que creem em Jesus são tocados por Deus e assim tornam-se filhos adotivos de Deus e irmãos de Jesus. Adotivos, pois foi o pecado original, a perda da filiação direta a Deus, compartilhando de sua vida familiar apenas aqueles que o procuram. Então vejam só que curioso. Eu fiquei pensando, estava pensando, né? Caramba, mas filhos adotivos? Aí então eu lembrei do pecado original. Que antes do pecado original de Adão e Eva, o homem, no caso, a humanidade, Adão e Eva, viviam próximo a Deus. Eles viviam na graça de Deus, eles não precisavam de nada, eles tinham a sua vida eterna garantida, estava tudo tranquilo. Mas por conta do pecado original, a humanidade precisou então buscar a recuperação dessa vida eterna. Então, Jesus, ele não precisa de nada disso. Então, no caso, Jesus, como filho de Deus, ele não precisa de nada disso. Jesus, ele continua na plenitude do amor de Deus. E nós, seres humanos, por conta do pecado original, perdemos, de certa forma, essa filiação direta devido ao pecado original. Então, cabe a cada um de nós buscar recuperar a vida nessa plenitude do amor de Deus. A missão dos apóstolos. Jesus enviou seus fiéis seguidores, os apóstolos, pelo mundo a fim de realizar esse chamado para o amor de Deus, alertando aqueles que não conhecem sobre Deus e sobre o amor, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Em sua missão também está a formação de novos apóstolos para a divulgação do Evangelho de Jesus pelo mundo todo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são a Santíssima Trindade, o Pai, Deus Todo-Poderoso, o Filho Jesus e o Espírito Santo, que é a ação pura e direta de Deus. Então aqui, o que eu percebi? Temos ali então que Jesus tinha os discípulos, né, os apóstolos, e que a missão deles foi pregar o Evangelho por todo o mundo. Não seria possível que apenas 12 apóstolos conseguissem, no caso já seriam 11, porque o Judas Iscariote se matou. Não seria possível, ou melhor, seria possível porque para Deus tudo é possível. Mas que apenas fisicamente essas 12 pessoas conseguissem pessoalmente fazer toda a divulgação do Evangelho. Então consistia na missão dos apóstolos a formação de novos apóstolos. Então cada um daqueles que é conquistado para Cristo se torna um novo apóstolo, e então se torna um multiplicador da palavra de Deus, se torna um multiplicador do chamado de Deus para o seu amor eterno. E essa é uma missão de cada um daqueles que aceitam e que querem participar do amor de Deus.
Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está conosco, se assim o permitirmos, até o final dos tempos, que é quando ocorrerá o juízo final. Pronto, aqui já é uma referência mais direta a Jesus, que ele participa da eternidade. Então, ele estará eternamente conosco. Agora, ele sempre estará presente, porém, só vai poder estar realmente junto com Jesus aqueles que permitirem que Jesus se aproxime. Aqueles que não acreditam, aqueles que repudiam a Jesus, não tem como eles participarem dessa graça de Jesus Cristo. Jesus está lá, ele está de braços abertos, mas a pessoa tem que procurá-lo. É aí que entra a questão da porta estreita e da porta larga. É aquela questão dos muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Porque a salvação em Jesus, ela não é automática. Você tem que buscar. Só vai ter aquele que crê. Jesus auxilia os apóstolos. A presença de Jesus se faz junto aos que creem, e aqueles que se tornam apóstolos de Cristo percebem ainda mais forte ou mais diretamente a presença de Jesus, que se dá no apoio recebido de Cristo para a conquista das pessoas que estão perdidas na fé em Deus e em Cristo. Pronto, aqui é um complemento da outra análise que eu tinha feito, né? Jesus ele está presente e a partir do momento que cada um de nós nos tornamos também apóstolos de Cristo, assim como Jesus esteve junto aos seus apóstolos após a ascensão aos céus, ele também está junto de cada um de nós, se assim o permitirmos, se assim fizermos por merecer. E é interessante que Jesus disse que aquele que leva a palavra dele deve ser recebido como se ele mesmo fosse. Então, essa é a posição do apóstolo, do discípulo de Jesus. Não apenas de receber, de, poxa, eu tenho que ser recebido como se eu fosse Jesus. Mas entendamos aí também que a responsabilidade é grande, porque então cada apóstolo, cada discípulo se torna representante de Jesus. E por isso ele não deve macular a imagem de Jesus e muito menos causar escândalo que venha a denegrir toda a paixão de Jesus Cristo. Então é isso, pessoal. Essa foi uma pequena análise do item 1 do prólogo do Catecismo da Igreja Católica. Espero que vocês tenham gostado. É um estudo que eu estou fazendo agora e que realmente eu estou gostando muito. E que eu tenho toda certeza de que eu não estou fazendo ele sozinho. Com certeza existe inspiração divina nas reflexões que eu acabo fazendo, que eu mesmo lendo, relendo aqui, tudo isso que eu escrevi, eu não sei de onde foi que eu tirei. Sinceramente, eu sozinho eu não conseguiria fazer esta análise, né? Embora ainda possa até ser bem iniciante para quem já tem mais experiência no estudo teológico. Então, para isso, eu peço aí para que vocês, quem conhecer mais literatura sobre os temas que eu abordei aqui nesse vídeo, que coloquem aqui nos comentários, deixem aí as suas opiniões, dúvidas e sugestões nos comentários. Tragam aí, quem puder, quem conhecer, referências bibliográficas sobre autores e outros livros que tratem dos mesmos temas, que eu agradeço bastante. Então é isso. Repassem também esse vídeo para quem vocês conhecem que precisem dessa reflexão e que gere o debate, então. E é isso. Então até o próximo vídeo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo vídeo. Paz e bem a todos.